boa noite para você que nos acompanha também através das redes sociais. Não sei se vai ser boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que momento você vai ver essa ministração, mas que seja bom ou boa na tua vida. Queridos, nós continuamos nossa jornada, né, da quaresma, como temos vivido, como temos sido ministrados através deste altar. E quaresma não é apenas um tempo vivido pelo calendário da igreja romana, mas quaresma é um tempo apostólico. E se é um tempo apostólico, é um tempo para mim e para você, né? A quaresma sempre foi marcada pelo jejum, né? Pela mortificação da carne através do jejum e pela consagração. E nós mantemos esse mesmo intuito no tempo da quaresma. É o jejum que nós temos feito, jejum congregacional, onde toda a igreja pratica ele, e também o teu jejum devocional, aquele que você faz sem ser o tempo da quaresma, você faz individualmente. Então esses são meios de graça que o Senhor Jesus nos deu para podermos resistirmos à carne, para podermos resistir ao mundo. Então, nós já estamos chegando no fim da quaresma. Nós estamos chegando no fim. Próximo domingo já é tratado dentro do calendário litúrgico da igreja como domingo de Ramos, né? Que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para ali então ser preso e julgado, enfim, para já caminhar para a última semana, chamada Semana Maior, ou Semana das Dores, ou Semana Santa. Não sei como você conhece ou já ouviu falar, mas nós estamos vivendo este tempo. Hoje nós vamos para o nosso 5º encontro de meditação e partilha da palavra em cima deste tema que nos é proposto: o poder da entrega de Jesus. O poder da entrega. E nós começamos com a última ceia. Essa jornada começou na última ceia, e hoje nós vamos tratar, nós vemos já numa jornada, e hoje nós vamos tratar a respeito do Calvário e da morte de Jesus. Irmãos, nós ouvimos desde a nossa tenra idade toda a história, né, do sacrifício de Jesus. Nós conhecemos. Eu tenho certeza que do mais jovem até o mais ancião, o ancião ou a anciã que existe aqui nessa igreja, todos já ouviram falar a respeito do Calvário e do sofrimento de Jesus. Os 4 evangelhos narram este que é o ápice, este que é o ponto maior da nossa fé. Da nossa fé. A fé cristã, ela tem o seu ponto maior na entrega do Calvário, na chegada de Cristo ao Calvário. Nós vivemos, nós partilhamos das mensagens de Cristo, nós recebemos todos os ensinamentos dele, nós partilhamos durante todos os anos, todos os dias, os ensinamentos, as parábolas, mas no Calvário, Jesus concretizou a sua missão. Foi no Calvário. Eu gostaria de iniciar este sermão lendo apenas o primeiro versículo de Marcos, capítulo número 15. Todo o contexto está em Marcos, em todo o capítulo de Marcos 15. Marcos 15, de 1 a 47. Mas o versículo 1 vai nos dar a abertura, vai nos mostrar como começou o julgamento de Jesus. Na semana passada nós partilhamos que ele foi entregue no Getsemane, foi entregue por Judas no Getsemane. E do Getsemane, em Marcos 1, o texto diz: logo pela manhã os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos,
os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E depois a narrativa vai dizer que começa um interrogatório por parte de Pôncio Pilatos. Mas Marcos diz que Jesus é entregue no Getsêmani. E o próximo texto a ser tratado é: ele já está no Sinédrio, ele já está dentro da residência dos religiosos daquele tempo. Um pouco antes de chegar dentro da casa de Anás e Caifás, nós nos lembramos da famosa negação de Pedro. Jesus foi levado sozinho. E na semana passada eu disse sobre isso aqui. Eu falei sobre os calvários e sobre as prisões que nós vivemos e somos levados sozinhos, cercados de pessoas, de amigos, mas nós passamos sozinhos. E pior do que passar sozinho é saber que aqueles que estão conosco pode nos negar. Pode negar que conhece a mim ou a você. E foi o que aconteceu. Jesus já tinha previsto que isso ia acontecer. Ele, sendo Deus, viu além do que os olhos humanos poderiam ver. E ele disse para Pedro: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Dito e feito. A Bíblia diz, um dos evangelhos diz que ele estava esquentando, ele estava se aquecendo do frio, em volta de uma fogueira. Uma mulher passou e falou: você é um deles, você se parece com ele. E ele disse: não, eu não me pareço não, você está enganada. E pela segunda vez ela insistiu em dizer: mas você parece sim. E ele fala: eu não. E por uma terceira vez ela diz: você é um deles, você se parece com ele. E Pedro nega, e o galo canta. Irmãos, eu entendo que aqueles homens, eles eram parecidos, eles tinham o mesmo trejeito, eles se vestiam da mesma maneira. Seguir a Jesus tem que trazer identidade em mim. Eu tenho que me parecer com Jesus. Sabe, não dá para seguir a Jesus se eu não me parecer com Ele. Aqueles homens, eles eram semelhantes no porte, no jeito da barba, na maneira da túnica. Isso não era por maldade. Isso conota a identidade e o que a gente precisa manter vivo é isso. Nós não devemos nos vestir com terno ou com vestido apenas porque a igreja ou a religião quer isso. Não. Eu preciso me comportar, me vestir, falar do jeito que Cristo falou, porque eu sou um discípulo dele. Eu sou um discípulo extraordinário. Essa igreja diz isso. Essa igreja vive isso, que nós transformamos pessoas comuns em extraordinário discípulo. E Pedro era um homem muito íntimo. Então eu, na minha maneira de pensar, eu vejo que Pedro era extraordinário. Os extraordinários se parecem com Jesus. Os extraordinários se identificam com Jesus. Os extraordinários vão com Jesus, mesmo que de longe, mas eles vão seguindo, eles vão vendo. Ele entrou ali, ele foi para cá, ele agora entrou na casa de Anás e Caifás, agora não tem jeito de eu entrar mais, não tem jeito de eu ir mais. O frio que Pedro aquecia naquela fogueira, penso eu, não era tanto um frio físico,
mas era uma frieza espiritual de saber: para quem vamos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna no nosso coração. Penso que Pedro ficou ali ao redor daquela fogueira, pensando nas mesmas palavras que em João 6,66 ele fala para Jesus: para quem vamos nós, Senhor? E agora sem o Mestre, sem Jesus, uma frieza, um deserto, um lugar vai esquentar-se do frio. Enquanto agora Jesus está dentro da casa dos religiosos, para ser entregue então ao julgamento romano. Perceba que foi uma série de entregas, e o tema dessa mensagem é muito sugestivo, é o poder da entrega de Jesus. Judas entrega Jesus à religião e à política. Ele é entregue a Anás e Caifás, que o entrega ao Sinédrio, que o entrega ao Conselho dos Anciãos, que entrega a Pilatos, que entrega ao povo, e o povo o entrega ao Calvário. Mas no Calvário é Ele que entrega o amor dele pela humanidade. No Calvário é Jesus quem entrega. Tantas entregas, e no Calvário Ele expressa o amor. De João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. E eu preciso te perguntar: como tem sido a tua entrega? O que você tem entregue? Como você tem entregue? É para Jesus? Eu posso fazer? É para Jesus? Vai assim mesmo? É para Jesus? Eu vou entregar assim mesmo? É para Cristo, Ele vai aceitar. O profeta Malaquias, ao falar das ofertas, ele diz o seguinte, pouco antes de Malaquias 3,10, que é o famoso texto clássico que nós conhecemos sobre dízimos e ofertas. O profeta diz assim: por que vocês não pegam as vacas malhadas, as mancas, as coxas, as doentes, e entrega para os vossos governantes, e vede se eles vão se agradar desse tipo de entrega? Chegou um ponto que o povo queria entregar qualquer coisa no templo. Te parece peculiar esse tempo? Te parece conhecido esse tempo? Tempo que nós vamos entregando de qualquer maneira, de qualquer jeito, vamos fazendo assim mesmo, vai dar, é para Deus, é para Jesus. O tempo é pouco, mas é para Jesus, eu vou fazer. São entregas que nós vamos fazendo de qualquer jeito, vamos entregando de qualquer jeito, e vamos também recebendo de qualquer jeito. Mas Deus, Ele quer, Ele sonda no meu e o teu coração. Ele sabe como nós vamos entregar, e Ele se agrada da nossa entrega, quando Ele entende o propósito do nosso coração, quando Ele sabe como nós vamos entregar. Agora Jesus, sendo entregue a Pilatos, Ele vai ser julgado neste momento. Ele vai ser sentenciado neste momento, embora Pilatos não quisesse,
Pilatos não estava, ele não estava agradável com aquela situação. Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus, já sabia quem ele era, e não entendia o porquê daquele anseio. Para potencializar a dúvida de Pilatos, a mulher dele sonha na noite anterior com aquele episódio, e ela o orienta para que ele não tomasse partido, mas o anseio era grande, a revolta popular era grande. E então Pilatos vai julgar a Jesus. A política, o governo de Roma vai julgar a Jesus. Se Jesus fosse um cidadão romano, ele poderia recorrer ao julgamento de Roma, assim como Paulo fez perante o rei Agripa. Mas agora ele é um cidadão judeu, ele não tem dupla nacionalidade, ele apenas pode ser julgado por aquele tribunal. Por quantos tribunais nós somos julgados nessa terra, e nós não fazemos apelação ao céu? Nós não fazemos apelação. O que Jesus nos mostra aqui é que eu posso ser julgado por um tribunal terreno, mas eu tenho um tribunal no céu. Eu posso recorrer, porque se eu tenho minha dupla cidadania, eu sou dessa terra e sou do céu, e eu recorro ao julgamento do céu. Não se conforme com os tribunais que impõem sobre a tua vida, sobre os julgamentos que tentam fazer para te matar, para te destruir, para te aniquilar. Recorra ao tribunal do céu. Mesmo que você tenha que ser como aquela mulher que dizia incansavelmente: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Tem gente que se conforma com o julgamento da terra. O médico deu a sentença, está certo, obrigado doutor. Ciclano fez isso, fez aquilo, está certo, obrigado. Não recorre. Jesus ficou em silêncio perante o julgamento de Pilatos. Jesus ficou quieto, e isso incomodou a Pilatos, de modo que Pilatos disse para ele: você não vai responder nada. Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Só que perante a minha omissão, não adianta eu ficar impressionado. Perante a minha omissão, depois não adianta eu ficar queixo caído. Não adianta. Omissão. E é engraçado que o credo apostólico traz 3 nomes próprios: o de Jesus, o de Maria e o de Pôncio Pilatos. Foi crucificado sobre o governo de Pôncio Pilatos. Foi crucificado debaixo do governo de Pôncio Pilatos. Jesus quieto, sem dizer nada, vai agora ao júri popular. Pilatos lava as mãos. Jesus vai ao júri popular, e o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. No meio daquela multidão que gritava crucifica-o, tinha muita gente que tinha sido curada por Jesus. No meio daquela multidão que gritava crucifica-o, crucifica-o, haviam muitos que tinham recebido um milagre, um favor de Jesus. No meio da multidão tem muita gente que já recebeu o favor de Jesus, que já recebeu graça
mas simplesmente estão crucificando Jesus. Nossa, pastor, mas que é isso? Eu crucificar Jesus? Sim. Nós estamos, sim, com muitas atitudes, com muitas palavras, com muitos gestos, com muita coisa que a gente faz, nós vamos relembrando o sacrifício em crucificá-lo. Nós somos aquela multidão, aquele povo. Quanta gente ao teu redor que você já viu receber bênção, já foi crente, já foi na igreja, já teve ministério na igreja, já serviu, mas hoje em dia está só gritando crucifica, não vai mais nada, fala mal, blasfêmia. Era costume apresentar um preso, um foragido, um criminoso, para poder então, Pilatos fez toda uma manobra para poder ver se esquivava daquilo. Era de costume soltar alguém, então ele falou, vamos ver se solta Jesus. Trouxeram um homem chamado Barrabás no julgamento, apresentaram, quem vocês querem que solte? E o povo gritou, a Barrabás, a Barrabás. Agora, ao estudar esse sermão, eu fui buscar na Bíblia o que significa Barrabás. O dicionário bíblico diz que Barrabás é um nome que sugestivamente significa filho do pai. Bar, filho, de Bartimeu, filho de Timeu. Aba é pai. Barrabás, filho do pai. De um lado o filho do pai, do outro lado o filho de Deus. O filho do pai é homicida, estava preso porque numa revolta popular matou alguém. O filho de Deus é inocente. E no tribunal humano, das vozes que gritam, o filho do pai é absolvido, e o filho de Deus é condenado. O filho do pai derramou o sangue de alguém para se vingar, mas o filho de Deus vai derramar o sangue dele para redimir uma humanidade inteira. Perceba a disparidade do nosso julgamento. Irmãos, entendo que nós não podemos julgar nada. Nós precisamos sempre nos submeter a Deus, para poder assim então, dar um parecer, não um julgamento. Aleluia. A maior lição que podemos tirar de tudo isso é que Jesus não foi uma vítima do Império Romano e da injustiça terrena, mas Ele de forma soberana e livre manifestou a graça maravilhosa e o poder de Deus e o seu amor incondicional. Tudo isso acontecendo, Ele sendo condenado e um criminoso sendo entregue, livre de novo na sociedade. Mas esse era o plano de amor de Deus para a humanidade. Esse foi o plano de amor de Deus para a humanidade. A obediência é o caminho para a redenção. Jesus não fala nada, impressiona Pilatos.
Ele vai agora de Pilatos, quando ele é sentenciado, ele vai ser entregue aos soldados. Eles vestem um manto púrpura sobre ele, colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e começa a bater com a vara na cabeça dele, até simulam adorá-lo, ajoelham-se diante dele, cospem nele, e ele quieto. Obediência é um caminho, é um processo. Você não se torna obediente da noite para o dia. Você vai caminhando, você vai melhorando, você vai se tornando mais obediente. E nós precisamos, irmãos, cultivar esse, eu posso dizer que é um dom de Deus, que é ser obediente. É um dom de Deus. Nós precisamos ser obedientes. E como é duro obedecer. Como é duro. Nós como pais vemos a desobediência muitas vezes dos nossos filhos. Nós como pastores muitas vezes vemos a desobediência das ovelhas que estão neste rebanho. Nós como profissionais vemos a desobediência dos nossos colegas ou dos nossos subordinados de trabalho. Porque nós temos isso aqui dentro. Foi desde o Éden esse princípio da desobediência, de querer ir além, de querer tocar em algo proibido por Deus, em querer fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Mas Jesus poderia ter mudado tudo se ele não tivesse sido obediente. A Bíblia fala que ele foi obediente até o fim. Como é difícil. Mas a obediência é o caminho para a redenção. Aqui nós vimos como esse dia foi difícil para Jesus. Ele foi humilhado, terrivelmente afligido pela maldade dos homens. Paulo escreveu aos Filipenses o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Presta atenção, nós estamos falando de obediência. Então você vai tomar para você: seja a minha atitude como a atitude de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui eu leio que Jesus foi servo. Aqui eu leio que aos Filipenses Paulo escreve que Jesus foi um servo. E ele me ensinou isso na primeira mensagem ministrada nessa série, quando o texto diz que na última ceia, ao encerrar a ceia, Jesus tomou uma bacia, tomou uma toalha e lavou os pés dos seus apóstolos. Qual que é o meu primeiro ministério? Meu primeiro é ser servo. Meu primeiro ministério é ser servo. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a minha família, eu sirvo a minha igreja, eu sirvo ao meu trabalho, eu sou um servo. Mas as pessoas se enveredam, as pessoas não podem receber um título, um nome, um diferencial, uma promoção diferente na carteira de trabalho, que elas se tornam insuportáveis. Para quê? Se agora Deus entre nós, Emanuel, é um homem que é servo, é um homem que vai manso para o Calvário, sem resignar-se em nada. Essa é a atitude que se espera de nós, a mesma de Cristo.
Pessoas não estão cheias de si, que não estão apegadas a si mesmas, mas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Quem aqui está disposto a fazer a vontade de Deus? Amém, glória a Deus. Que Deus mantenha viva essa chama do teu coração. Você prestou atenção no que eu te disse? Quem aqui está disposto a fazer a vontade de Deus? Quem aqui está disposto a fazer a vontade de Deus? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus na tua casa, é a vontade de Deus no teu ministério, é a vontade de Deus naquele que você fala do amor de Jesus. É a vontade de Deus, não é a tua vontade. Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, não é a minha, não é o que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. A decisão por Jesus tem um impacto eterno para todos nós. Já no Calvário, depois de ser zombado pelos soldados, depois de ter sido já encaminhado ao Calvário, e Simão Cirineu leva a cruz com ele, levam ao Calvário, e o crucificam entre dois malfeitores, e o crucificam entre dois homens desconhecidos, mas malfeitores. Irmãos, o Gólgota era um lugar de vergonha, era um lugar humilhante, era um lugar, um descalabro, corpos apodrecendo nas cruzes, aqueles que estavam ainda morrendo, agonizando, uns estavam morrendo, outros já mortos, era um lugar de vergonha. O Calvário não era um lugar de parar e ficar ali analisando a beleza, não. Calvário era um caminho. Calvário era um caminho. E até aí Jesus nos ensinou. Até no lugar onde Jesus foi entregue, há um ensino para a igreja. Calvário não era lugar de contemplar, Calvário não era lugar de ficar sentado, Calvário não era lugar de ficar esperando o mundo cair do céu, não. Calvário era um caminho, tinha que passar rápido, tinha que ir logo. O mau cheiro era forte, a vergonha escancarada era forte. Aqueles que estão no caminho precisam acelerar o passo. Aqueles que estão no caminho não podem ficar parados observando muita coisa, não. Porque no caminho há muitos disfarces. Embora ali fosse o maior plano de salvação que Deus tinha preparado para a humanidade, mas quem olhava a um passar de olhos não via beleza nenhuma. Tem gente que para no caminho para ver a beleza das coisas. Eu quero um tempo, eu quero parar aqui. Eu não vou mais na igreja não, eu vou parar um tempo, eu quero ver a beleza das coisas. Eu quero ver as grandiosidades das coisas. Eu quero me dedicar mais a isso, aquilo, ao trabalho, à família, amém. Glória a Deus, pode se dedicar ao trabalho, à família. É salutar, nós como igreja ensinamos. Mas cuidado, você pode ser um dos que está parado no caminho. Até no Calvário Jesus nos ensina. Não fica aqui olhando não. Vai, segue, cumpra aquilo que foi proposto para você. E aqui no Calvário, dois homens, Dimas de um lado, Gestas do outro. E nós fazemos menção às palavras, ao escrito de Santo Agostinho. Dimas foi um bom ladrão, roubou o céu no último segundo da sua vida. Agostinho de Hipona escreve isso para nos comunicar que a salvação é acessível.
e que nós não devemos tomar o episódio da salvação deste ladrão como regra, porque eu não sei se você já viu, há pessoas que sempre se baseiam, se até o bom ladrão do lado da cruz foi salvo, por que eu não vou ser salvo? Isso não é regra, isso foi uma exceção, para nos mostrar que o amor de Deus é abrangente, e para de forma didática nos ensinar que nós precisamos, antes de chegar no Calvário, para ser julgado, para ser crucificado, vivamos uma vida diferente. O que aquela salvação está nos dizendo é o seguinte: ele chegou aqui com a vida toda torta, ele chegou aqui com a vida toda esculhambada, mas eu vou proporcionar a salvação para ele, para te dizer que você pode fazer ao contrário dele, e antes de chegar nessa agonia, você já recebeu a tua salvação. Porque tem gente que lembra de Cristo, lembra do amor dele, lembra do amor de Deus, só no dia da aflição, só no dia do Calvário, só no dia do Calvário. A gente lembra só no dia que a gente está passando a maior tristeza, a maior angústia. Quanta gente vive uma vida inteira ouvindo falar do amor de Deus, ouvindo falar que Jesus é bom, rima com luz, mas também rima com cruz, e está ouvindo, só ouvindo, mas no dia que chega no Calvário, ai meu Deus, me ajuda. A lição é essa: a exceção de salvar um ladrão, para nos dizer que nós podemos viver uma vida diferente, para poder nos dizer que nós devemos pensar no que estamos fazendo, no que estamos pensando, em como estamos nos comportando perante o Evangelho de Cristo. Ou você vai esperar para chegar num Calvário, para poder dizer: ah Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim. Por que não dizer hoje, aqui, agora? Está tudo bem na tua vida, você tem saúde, você está aqui hoje, você tem uma casa, você tem um carro, você tem um bom trabalho. Se você não tem, Deus vai te proporcionar. Você está no lugar certo, recebe na tua vida essa declaração profética, você vai receber. Então por que sentado no conforto dessa igreja, desse banco, você não diz hoje: Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso? Irmãos, eu vejo pouca gente orando essa oração: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso? Senhor, prepara um lugarzinho para mim aí no paraíso. O Senhor já falou lá em João 14, que na tua casa tem muitas moradas. Qual que vai ser a minha? Ah não, pastor, isso é um texto fúnebre, Deus que me livre, está repreendido. Ah, meu irmão, minha irmã, há uma glória de Deus neste lugar, nessa noite. Há um poder de Deus sobrenatural sobre este lugar. Eu vejo além de olhos humanos, mas eu posso ver, meu irmão, minha irmã, aquele Calvário, aquele lugar de dor. Embora não fosse um lugar de parada, mas eu vejo essa igreja sentada de frente àquele lugar. Eu vejo aquela igreja, essa igreja sentada naquele lugar. E dos lábios do próprio Senhor Jesus, Ele dizer: Eli, Eli, lama sabachthani.
Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E nós, como igreja de Cristo, muitas vezes abandonamos a Jesus. Nós abandonamos a Jesus. Nós abandonamos a Ele. Ali, debaixo dos pés da cruz, a Bíblia me relata algumas pessoas, a saber, João, Maria Madalena e algumas mulheres. Mas algumas páginas para trás, a minha Bíblia diz que Jesus estava cercado por uma grande multidão. A multidão o oprimia, o comprimia. Por onde ele ia, as pessoas queriam vê-lo, as pessoas queriam tocar. Quando tudo está bem, não preciso nem te falar, né? Quando tudo está bem, tem um monte de gente do meu lado. Você já ouviu essa frase? Mas quando a coisa aperta, quando a moenda torce, eu vou passar sozinho. E aqui no Calvário, bradando a Deus pela solidão. Por quê? Ele disse: por que me abandonaste? Porque ele estava sozinho. De fato, ele, como Deus que era, ele sentiu que o próprio Deus havia se voltado com a face dele. Porque naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Sobre ele. Era uma carga, era um peso, era um fardo tamanho, porque ele abraçou aquilo e disse: Tetelestai, está consumado, paguei, está aqui, está pago, está pago. E nós, como igreja, muitas vezes qualquer coisinha a gente abandona. Não vou fazer não, eu não vou fazer não, eu vou deixar para trás, eu não vou mexer com isso não, dá muito trabalho cuidar de gente, não vou mexer com isso agora não. Ministério? Não, quero não. Irmão, não, agora não, quero não. Ah, meu irmão. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ó, passou, nova criatura é. E esta igreja prega para novas criaturas. Esta igreja prega para homens que querem, que desejam desvincular-se do passado. Show, passado, ó, para trás. Mas é de verdade. É de verdade. Irmãos, nós precisamos, é urgente para nós sermos a diferença nesse mundo. É urgente. É para agora, é urgente. Não se conforme com este mundo. Não se conforme. Mas para isso, eu e você precisamos renovar o pensamento, para entender o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E para encerrar, a fé está disponível para todos que creem. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Ah, meu irmão, o primeiro foi um centurião romano.
foi um soldado que ajudou provavelmente a levar, amarrar, crucificar a Jesus. Mas ele disse: este é verdadeiramente, este era, olha o que ele diz, este homem era o Filho de Deus. Fique de pé. Mas nesta noite, você pode declarar o tempo presente. Eu sou um filho de Deus. Jesus não era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ele é além do Filho de Deus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é quem reina na minha vida, Ele é o Filho de Deus. E nesta noite nós estamos declarando a filhos e filhas de Deus, que querem viver uma vida diferente, que querem tomar uma atitude diferente, que querem ver tudo isso que foi ministrado e dizer: antes de mais nada, Senhor, eu estou aqui, e o Senhor usa-me para a honra e para a glória do Teu santo nome. Aleluia. Foi por mim, foi por você. Eu quero orar nessa noite, quero abençoar a sua vida, e o altar está aberto. Eu sei que essa palavra falou com você, falou com o meu coração, e eu queria responder com uma oração. Ele foi crucificado, tinha 2 ladrões, significava 2 oportunidades. Um não observou aquela oportunidade, mas o outro disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sai desse lugar, eu quero orar com você. Aleluia. Abro meu coração para me curar, para me ensinar. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Quantos querem ser usados por Deus? Essa é a sua oportunidade. Para me ensinar. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai, por essa palavra poderosa, Deus. Ah, Senhor, nós queremos te honrar pelo teu sacrifício ali na cruz. Queremos aproveitar, ó Deus, cada oportunidade de estarmos na tua presença. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas aqueles 2 ladrões que foram crucificados com Jesus tiveram a mesma oportunidade. Talvez você entrou aqui nessa noite e não entregou a sua vida para Jesus. Você tem a oportunidade nessa noite de entregar a tua vida para Jesus. E eu quero fazer um convite hoje, não para você mudar de religião, não para você frequentar uma igreja, mas para você entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Tem alguém nessa noite que
quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão assim, bem alto. Eu quero te conhecer. Pastor, eu ouvi essa palavra, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer cura para a nossa alma. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, hoje é dia de vitória, hoje é dia, meu Deus, de bênção do Senhor. Hoje é dia, ó Deus, que temos a oportunidade de começarmos uma nova história na nossa vida, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, que a tua graça, que o poder do teu Espírito Santo, Pai, seja derramado, ó Deus, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu servo, da tua serva, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, que essa semana seja uma semana de milagre, seja uma semana extraordinária, ó Pai, que a tua força, que a alegria do teu Espírito Santo possa estar sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, coloca as tuas mãos, ó Deus, sobre a nossa vida. Toca, Senhor, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Restaura nessa noite, Pai. O Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus dos novos recomeços, Pai. Então, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, Deus, que possamos viver uma nova história, que possamos, ó Deus, viver o melhor que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Deus, nem o passado, Senhor, nada vai impedir, ó Deus, do teu servo e da tua serva viver, Senhor, o teu extraordinário, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor amado, estende as tuas mãos, Senhor, nessa noite, Pai. Deus, que o teu Espírito Santo possa descer sobre cada pessoa aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu repreendo, Senhor, todo mal, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor é o Deus de portas abertas, o Senhor é o Deus, ó Deus, que Malaquias diz que abre as janelas do céu. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir as janelas do céu, Senhor. Deus, o Senhor é aquele que faz prosperar, é o Jeová que cura, é o Deus que restaura, é o Deus de milagres, é o Deus de maravilhas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. É o Deus, Pai, que aumenta a nossa fé, em nome de Jesus, ó Deus. Estende as tuas mãos, derrama da tua graça nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Pai, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. O Senhor é o Deus de milagres, Senhor. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vai tocando, Senhor, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele, adore, adore. Vem Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu creio em Ti, haja o que houver. O nosso Deus é o Deus da provisão. Eu creio em Ti, eu não vivo no que vem, vivo no que creio. O Senhor vai prover essa semana na tua vida, aleluia. Eu não vivo porque vejo, vivo porque creio.
e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade, oh Senhor, adore a Ele, adore, adore. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Haja o que houver, diga, 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 fala. Haja o profetize e diga: a tempestade e o vento não vão, não vão, não, em ti, meu Deus, a tempestade. Eu vejo os céus abertos nessa noite. Eu vejo os céus abertos nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo, nós clamamos a tua presença. Espírito Santo, nós clamamos a tua presença, Senhor. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Arabaxere Carabalabai, vem Espírito Santo, Vracarabaxere. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Cura, Senhor. Aleluia. Tu és Deus de milagres, Senhor. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus de promessa, Senhor. Ah, Deus de milagre, Deus de promessa. Oh, xarabalabasuriandarai. Oh, Deus de milagre, Deus de promessa. Oh Espírito Santo, aleluia. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Oh, aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Senhor, move todas as águas, Senhor. Diga: meu Deus,
Deus de promessa. Tá bonito, tá bonito. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é um Deus de enxugue as lágrimas. Tu és a enxugue. Tu és a meu Deus, meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagre, caminho do deserto. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Oh, Ele está movendo as águas, Ele está movendo as águas, Ele está movendo as águas, Ele está movendo as águas. Oh, move as águas, Senhor. Adore, adore, adore. Diga, move, move as águas, Senhor, move as águas, vou restaurar a minha vida. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus está abrindo os céus ao teu favor. Diga bem forte, diga: Senhor, abre as águas. O céu está se abrindo para você durante essa semana. Eu quero profetizar mais uma vez. Vou mergulhar, vou restaurar
ser uma semana de milagre na sua vida. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele, pode aplaudir o nome dele, pode aplaudir o nome dele, pode aplaudir o nome dele. Aleluia. Mais forte, mais forte. Aleluia. 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 Não fique espantado se aquela ligação que você está esperando para te abençoar, ela acontecer ainda hoje. Amém. Estenda as suas mãos aqui, você que está aqui, você que está aí. Eu desejo para você uma semana extraordinária. Diga: Senhor Jesus, eu creio que essa semana será uma semana de portas abertas, será uma semana de milagres, será uma semana extraordinária. Eu creio que os céus vai se abrir sobre a minha vida. Diga: eu creio que os céus vai se abrir sobre a minha casa. Eu creio que eu vou viver o teu sobrenatural nessa semana. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez até hoje. O Senhor continua fazendo, continua abençoando a nossa vida. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida do pastor Adriano, que já está aqui recuperando, Senhor Pai. Veio adorar. Que o Senhor continue restaurando a vida dele, cuidando da vida dele. Eu te agradeço pela tua igreja. Eu te agradeço por cada voluntário, por cada pastor, por cada líder. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê, aleluia, dá um glória a Deus, vai na paz, aleluia.